Bernard Shaw. O dramaturgo, romancista, contista, ensaísta e jornalista George Bernard Shaw, 1856-1950, nasceu em Dublin, na Irlanda, no ano de 1856. Posterizou-se, essencialmente, pela autoria de inúmeras comédias satíricas, onde expressou com genialidade o seu espírito irreverente e inconformista. Bernard Shaw, descendente de uma empobrecida família de protestantes, cedo deu mostras da personalidade insubmissa que toda a vida o distinguiria. Não só rejeitou a educação religiosa, como ele dizia, os insuportáveis sermões aos domingos na igreja, optando anos mais tarde por entrar em comunicação direta com Deus, rezando uma prece da sua autoria, assim como desprezou a educação escolar. Andou de escola em escola e nunca se adaptou ao sistema, abandonando-o precocemente. Shaw sempre detestou os estudos prescritos. Preferiu formar-se por sua conta, lendo de tudo, mas ao sabor dos seus próprios interesses, ouvindo música clássica por influência da mãe, mas sem a sua regulação. Formando-se por intermédio de um tio erudito, mas sem se ater nesse conhecimento. Aprendendo a tocar piano, mas sem mestre. Tanto o pai como a mãe eram interessantes personagens, pouco tradicionais, com imenso sentido de humor. Passo a citar. Quando crianças, escreve Shaw a seu respeito e das suas duas irmãs, tínhamos de arranjar-nos numa casa onde não havia nem ódio, nem amor, nem medo, nem reverência, mas sempre personalidade. Quando a senhora Lucinda Shaw abandonou o marido em virtude deste ser um alcoólico inveterado, o rapaz, como chefe de família, sentiu que talvez devesse fazer alguma coisa para sustentar a mãe e as irmãs. Empregou-se por algum tempo num escritório. Contudo, aos 20 anos, convicto de estar destinado a ser um artista, decidido a tornar-se escritor, tomou a resolução de partir para Londres. Durante alguns anos, a decisão correu-lhe mal, sendo os seus romances recusados por todos os editores da cidade, assim como a maior parte dos seus artigos enviados à imprensa. Vivendo às expensas da mãe e à custa de muitos sacrifícios e dificuldades, foi-se, porém, aguentando na cidade de Londres, persistindo no seu objetivo e, simultaneamente, interessando-se por novas causas. Além de ter feito uma reforma dietética, tornando-se vegetariano, em parte por motivos humanitários, em parte por motivos de saúde, também se interessou pela reforma política, encontrando na leitura do livro O Capital, de Karl Marx, um propósito e uma missão de vida. Tornou-se um orador de caixa de sabão, a pregar às massas, 3 vezes por semana, e durante um período de 12 anos, o Evangelho segundo São Marx. Posteriormente, deixou de doutrinar os trabalhadores e tentou converter os intelectuais. Ingressou na Fabian Society, uma instituição que impulsionava as reformas sociais, segundo o lema de que não se deveria, por princípio, lutar, até que chegasse o momento oportuno. Mas chegado esse momento, se deveria fazê-lo de verdade. Os membros da sociedade acreditavam no socialismo, mais como evolução construtiva do que propriamente como revolução destrutiva. Dotado de uma criatividade indiscutível e de uma linguagem corrosiva, Bernard Shaw foi toda a vida um idealista que batalhou por diversas causas nobres, só que nem sempre da forma mais indicada. Dizia ele, tem dentro de mim um bobo e um trágico, e o bobo é o mais terrível. Esta confissão de Shaw é uma perfeita expressão da sua personalidade singular, tendo tido a atitude de um apóstolo, esboçando toda a espécie de planos para a melhoria da vida dos mais pobres e discriminados e esforçando-se pela execução desses planos, nomeadamente pretendendo aplicar o cristianismo ao cotidiano através do socialismo económico, os meios que usou e a forma como o fez despertaram mais a hilaridade do que o interesse. Bernard Shaw era um pregador que fazia descaradas piruetas no púlpito enquanto dizia ou escrevia o mais sagrado dos sermões. Quando pretendia provocar indignação, apelava para o riso. Como ele próprio não se levava a sério, acabava por não ser levado a sério, espantando-se, contudo, sempre que isso acontecia. Não admira, pois, que um discípulo uma vez exclamasse, na sua perplexidade:
O senhor pensa o que diz, Mr. Shaw, ou diz o que pensa? Em toda a sua longa existência, faleceu com 94 anos, Shaw apenas se entregou 2 vezes ao amor. Um casamento em 1898, tranquilo, devoto e cordial com Charlotte Payne Toussaint, uma ativista política irlandesa, e uma paixão, no papel, que durou perto de 30 anos, com a atriz inglesa Ellen Terry. Apesar das suas atitudes e joguralices provocadoras para chamar a atenção, e apesar de alguns lhe atribuírem numerosos casos com mulheres casadas, em virtude da decisão da mulher de não ter filhos e de se abster completamente do sexo, ao que parece, Shaw, sendo um puritano cristão, moderado nos seus apetites, inclusive no apetite sexual, conformou-se convenientemente com a situação. Até na correspondência que dirigiu a Ellen, a mais graciosa atriz que jamais encantou o palco, embora fazendo sempre uso de um tom íntimo e atrevido, jamais foi libidinoso. As suas cartas de amor eram sobretudo exercícios literários, esforços para mostrar quanto era hábil. Fazia sempre questão de alternar um dito mais sincero e emocional com frases de engenhosa agudeza, de conteúdo irónico ou satírico. Bernard Shaw, apesar das circunstâncias iniciais adversas, viria a consagrar-se pelas suas críticas artísticas e sociais na imprensa e pela sua atividade literária, sobretudo a produção teatral. Obteve o Nobel da Literatura de 1925 e foi-lhe atribuído um Oscar pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em 1938 pela excelente adaptação ao cinema da sua peça Pigmalião. Faleceu no ano de 1950. Gratidão, até à próxima, fique bem.